Olá, o meu nome é Sávio e no dia de hoje apresentarei um trabalho para você sobre a embriologia. A embriologia é o estudo da maneira pela qual os seres vivos se desenvolvem desde a fecundação até o fim do processo embrionário. Tudo começa quando há um encontro do gameta masculino, o espermatozoide, com o feminino, o ovócito, no terço distal do tubo uterino, gerando o zigoto, que é uma célula totipotente. O zigoto, então, passa a fazer uma série de divisões mitóticas pelo processo de clivagem, formando uma massa de células compactas, ou blastômeros, chamada mórula. Essa é a fase de segmentação. A mórula é formada por células-tronco pluripotentes, que têm capacidade de assumir várias funções, ou seja, possui uma alta capacidade de diferenciação. Após a formação da mórula, damos início à fase de blastulação, onde é formada uma cavidade que é preenchida por líquidos secretados pela mórula, gerando blastocele, que migram para a extremidade, formando a blástula. Os poríferos param o desenvolvimento embrionário nessa fase. Esse filo agrupa as esponjas e eles podem ser chamados de blástulas crescidas. Outra importante observação é que nesse momento é de suma importância que a blástula faça a sua fixação na parede uterina, pois dependendo da posição que esta for fixada, pode prejudicar o funcionamento das tubas uterinas, pois a blástula crescendo as deixariam oclusas, espremendo-as. Esse é o processo de nidação. Até aqui, todas as células componentes da blástula, os blastômeros, eram iguais, onde agora há o início da gastrulação, quando uma camada de células começa a se diferenciar. Essa camada de células, que começou a se diferenciar, agora vai entrar para dentro da blástula, expulsando o líquido e encontrando com outra camada de célula. Assim, formam-se dois tecidos embrionários, a endoderme e a ectoderme. Nessa dobra, também ocorre a formação do tubo arquêntero, o tubo primitivo para a formação do tubo que liga nosso corpo nos dias de hoje. E aqui, damos o fim da gastrulação dos diblásticos. Já nos triblásticos, além dos dois tecidos citados anteriormente, surge a mesoderme, a partir das dobras da ectoderme que se solta da endoderme, e acaba originando. Um exemplo de seres diblásticos seriam os quinidários ou selenterados, que abrigam em sua maioria pólipos e medusas, que podem ser divididos entre hidrozoas, cifozoas, antozoas, que são os três tipos de classificação desse filo. Os seres triblásticos podem ou não formar uma cavidade em seu embrião, o celoma, podendo se tornar celomados, acelomados ou pseudocelomados. Aqueles que não formam o celoma são os acelomados, como por exemplo os vermes de corpo achatado, os plateumintos. Existem também os denominados pseudocelomados, desenvolvendo o espaço entre a endoderme e a mesoderme. Um exemplo de seres pseudocelomados são os vermes de corpo cilíndrico, os nemateumintos. Os celomados são aqueles que possuem a cavidade completamente revestida pela mesoderme, e todos os seres a partir do filo moluscos são celomados. Em alguns celomados, ocorre uma espécie de invaginação, formando tubo neural no embrião, que dará origem ao sistema nervoso no futuro. Outra nova diferenciação ocorre nos grupos dos cordados, que sofre a formação da notocorda, a partir da ectoderme que se solta. A função da notocorda é dar sustentação ao embrião. Um subgrupo dos cordados, os vertebrados, há a substituição da notocorda pela estrutura óssea coluna vertebral. E por fim, chegamos à última fase, a organogênese, onde há a originação dos órgãos a partir do desenvolvimento de estruturas da gástrula, com diferenciação de cada tipo de tecido. A endoderme, por exemplo, dá origem a órgãos externos e nervosos, enquanto a ectoderme a órgãos associados ao tubo digestório e a mesoderme gerará órgãos derivados do tecido muscular e conjuntivo. Com o fim dessa fase, o embrião vai crescendo e deixa de ser chamado embrião, passando a se denominar feto.